Boa noite, sejam todos bem-vindos ao ENCOR, Encontro de Corais em Teresina. O ENCOR é promovido pelo SESC, Serviço Social do Comércio, do Regional Piauí. Na edição de 2020, devido ao isolamento social, tivemos que nos reinventar. Nessa edição, teremos 4 corais convidados. Na primeira noite, temos o coral São João, de São Luís do Maranhão, com o maestro Fernando Muxereque. Na segunda noite, teremos o coral da UFP, Universidade Federal do Piauí, com o maestro Samuel Fagundes. Na terceira noite, teremos o coro de câmara da Paraíba, com o maestro Vladimir Silva. E para fechar o encontro de corais, teremos o madrigal Vox Populi, regido por Pedro Furtado. Senhoras e senhores, tenham um bom bate-papo com os maestros e um excelente concerto. Boa noite. Estamos no nosso 4º dia de ENCOR, Encontro de Corais em Teresina, promovido pelo SESC, Serviço Social do Comércio, do Regional Piauí. E na noite de hoje temos Pedro Furtado, do madrigal Vox Populi. Tá? Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, Samuel. Tá. Então, Pedro, as pessoas têm curiosidade para saber como é o dia a dia de um maestro, o que é que ele faz, como é que acontecem os ensaios, como é que eu me torno um maestro. Então, no seu caso, como foi que a música entrou na sua vida a priori? Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Furtado, sou regente atual do Vox Populi. A música, eu comecei na música através de um projeto escolar mantido pela Prefeitura de Teresina, chamado Coro das Mil Vozes. Eu fazia parte da 5ª série e estudava na Escola Municipal Eurípides de Aguiar, e lá tinha um projeto, um projeto coral que se apresentava, um coro que se apresentava sempre na escadaria da igreja São Benedito, na época do Natal, e reunia vários coros escolares, coros infanto-juvenis. E a partir daí eu comecei a gostar do canto e não larguei mais o canto coral, de certa forma, Aí, quando passei para o ensino médio, ingressei no coral do Cefet Piauí, através do maestro Frederico Marroquim. Interessante que esse coro das mil vozes, ele acontecia sempre no final de ano, quando você falou na igreja de São Benedito, e eu cheguei a assistir, esse evento, no período de Natal. E realmente, era muita criança. Eu não sei se exatamente tinha 1000 vozes, mas era por aí mesmo. Era muita criança. E assim, e como foi feita a seleção lá para o coro das 1000 vozes quando você era criança? Como foi que despertou teu interesse? Você foi apenas pela curiosidade ou você já tinha uma tendência musical latente em você? Eu via o pessoal ensaiando no colégio e aquele som, de certa forma, me atraiu, Aquela sonoridade me atraiu. E também eu fui pela diversão também, porque era muito divertido reunir aquele monte de crianças, jogar dentro do ônibus e ensaiar no Verdão, por exemplo. No Verdão, no Albertão, a gente ganhava pitula, ganhava biscoito recheado. Então, tudo aquilo fazia parte, Era do todo, e era muito bom. Então você foi mais pela diversão e quando começou o ensaio de fato, a música te pegou? Com certeza, sempre eu tive essa sensibilidade musical, quando eu ouvia algo belo, sempre aquilo me atraía. Tá. Você é do Maranhão, da cidade de Caru, do Maranhão, o interior do Maranhão? No povoado do município de Bom Jardim, Maranhão. E eu vim de lá aos 12 anos, pela questão da educação. Teresina sempre foi referência, Então, quando meus irmãos terminaram os estudos lá, a gente se viu obrigado a sair de lá para vir atrás de melhores estudos. E lá no Novo Caru, qual era a sua relação com a música? Nenhuma. Nenhuma, era só de ouvir o rádio. Não, era só brincar mesmo e subir em árvore e nadar no rio. Tá. E através da sua experiência com o canto coral quando criança, então essa circunstância foi crescente, O seu contato com a música foi sempre mais diversificado. Eu fui despertado para isso, na realidade. Começou no ensino fundamental, aí eu continuei no ensino médio, com o Marroquim, Frederico Marroquim, que é meu amigo até hoje.
E depois eu ingressei em outros coros, naturalmente, participei do coro espírita, depois participei do coro da Igreja da Primavera com a Gislene Daniele, que era a regente, e minha amiga também hoje. E depois eu ingressei no Madrigal da UFP, com Vladimir Silva. Na época eu fazia um curso de física e fazia música paralelamente, né? Fazia participava do coral paralelamente. Então, as disciplinas que o curso de física ofertava nesse horário, eu não pegava justamente para participar do coro. E isso fez meu curso se prolongar muito. Tá, aí de fato você viu que seu negócio, além da física, era música. Isso, aí eu teve um momento que eu tive que assumir isso, né? Então, eu disse assim, não, realmente, faltando 2 períodos para eu terminar a física, eu disse, não, realmente eu tenho que fazer música porque eu já estou perdendo muito tempo. Eu ainda cheguei a dar aula 4 anos no estado de física e foi uma experiência boa, aprendi muito, mas realmente o que eu gostava mesmo e gosto é de música mesmo, de estar imerso nesse ambiente. Tá, então foi nesse período que você realmente decidiu, é música que eu quero fazer, eu quero ser maestro, eu quero ser cantor. Qual foi o segmento que você optou a princípio com relação a isso? Com relação a ser maestro, eu nunca pensei em ser maestro. Sempre foi uma área assim que eu achei sempre uma área assim muito difícil, uma área quase inalcançável, né? Mas que surgiu a partir de uma necessidade, né? Mas eu sempre me vi como cantor, como intérprete, então eu sempre trilhei nesse caminho, fazendo cursos, participando de festivais internacionais em Campina Grande, sendo convidado a solar. Então, isso tudo sempre mexeu mais comigo. Sempre trilhei nesse rumo do solista, né? E a questão da regência foi algo, assim, algo ocasional, né? Que surgiu de uma necessidade e eu assumi aquilo e deu certo. Tá dando certo, né? Tô adorando. Tá, então, assim, eu conheço você há um bom tempo, né? Você já participou do Encore, em outras edições, fisicamente, mas antes do Encore nós tínhamos um encontro natalino de corais, e eu lembro que você participou com o coral do Música para Todos. Sim. Esse coral foi o primeiro coral que você assumiu ou você já tinha assumido outros corais antes? Eu já tinha assumido o coral da Primavera, porque a Gislene teve que se ausentar e eu assumi o coro por um ano. Aham. Aí, depois disso, eu formei o coral de Música para Todos. Tá. Aí você saiu do Música para Todos e o próximo coral, qual foi a tua próxima experiência Minha depois próxima experiência, fiquei assim um tempo sem reger, mas surgiu a oportunidade de reger o Vox Populi e eu assumi a regência, né? Aham. A gente sabe que o Madrigal Vox Populi dentro do Piauí é um coral de renome, né? Um coral Uma grande responsabilidade. que tem um histórico extenso, né? Que ganhou festivais, participou de festivais internacionais. E o Vox Populi teve vários maestros, né? E como foi a sua experiência ao chegar no Vox Populi e encontrar cantores veteranos, né? Que a gente sabe que quando a gente assume um coral que já está em andamento, a gente encontra uma certa resistência por parte de alguns cantores, porque a tendência, naturalmente, é querer se manter naquele estado confortável, né, para o cantor. Mas quando chega alguém novo que quebra aquele estado confortável do cantor, então, naturalmente, vem uma certa resistência, tipo, mas o maestro fulano de tal regia dessa forma, essa música ele fazia assim, ele fazia piano, ele fazia forte. Então, eu sei disso por experiência, que eu já assumi corais que estavam em andamento, né? E então eu tive essa experiência. Assim, com certeza, não sei se você teve isso com os corais que você assumiu, mas como foi a sua relação em lidar com cantores resistentes? De certa forma eu vi isso como um certo saudosismo, né? Porque esses cantores do Vox Populi são oriundos já vem lá de uma formação Lindbergh Pires, né? Já são acostumados a uma sonoridade que ele criou, né? E o Madrigal Vox Populi manteve essa sonoridade com o tempo, apesar dele ter sido regido por vários regentes.
eu acho que os cantores encurtiram isso em, em si mesmo, e o padrão Lindbergh Pires sempre se mantém, né? Um padrão de qualidade. Mas, inicialmente, eu tentei manter o repertório, mas eu vi que não ia funcionar, né? Aí eu tive que quebrar tudo isso e impus um repertório novo, com as minhas, com a sonoridade que eu desejava, e isso foi aceito por uns e outros não, né? E tanto é que alguns saíram do grupo e outros ficaram. E em virtude disso eu tive que trabalhar de forma que o coro assumisse corpo, né? Então eu convidei, como eu sou professor de canto da escola Posidônio Queiroz, eu peguei alguns cantores de lá, da escola, e convidei a participar do Madrigal Vox Populi. E desde então o coro vem criando uma nova sonoridade, um novo corpo de cantores, mas sempre com o mesmo objetivo, um objetivo de qualidade, de som bonito e de um som de qualidade. A gente sabe que o Madrigal Vox Populi, ele tem uma linha de fazer concertos, né? Sim. Então você manteve essa linha dentro do Vox Populi quando você assumiu a regência desse coro, de sempre, porque o Vox Populi ele é tido como um coral clássico, né? Isso. Ele não tende muito por popular. Né? Então, eu trabalhei num projeto. Inicialmente, a gente começou a ensaiar o Magnífica de Francisco Durante, que é uma peça barroca, muito contrapontista, né? E foi uma experiência muito boa, porque o coro aceitou bem, em virtude da própria característica do coro, que é um coro erudito e tal, ter bons cantores. E então isso fluiu naturalmente, porque é uma característica minha também, trilhar mais para essa linha do erudito. E o coro aceitou bem, a gente fez esse concerto, apresentou no 4 de setembro no Encontro de Coros, promovido pelo SESC. A gente apresentou em igrejas também. Foi com cordas, a gente teve uma participação aí de cordas, violino, cello e cravo, né, acompanhado pela professora Daniela. Foi muito bom. E também a gente fez, no ano passado, um concerto de 1h30 lá no Palácio da Música, no Vox Populi in Concert, que a gente apresentou músicas desde da Renascença até o Romantismo, né? A gente fez Juan de Licina, a gente fez Victoria, fez Gabriel Fauré, né? Que já é no Romantismo. Então foi um repertório bem eclético. E também a gente fez música popular brasileira e música afro. Música popular brasileira a gente apresentou o Prece ao Vento com arranjo do Ângelo Dias, e Banzo Maracatu também do Dima Cedícias, e apresentou uma peça afro brasileira chamada... Qual é o nome? Esqueci. Jubiabá. Jubiabá, isso, Jubiabá. É uma peça cheia de efeitos, uma peça que ele faz uma espécie de encenação de um ritual de macumba, né? Então, uma coisa assim bem eclética. A gente foi da Renascença Sacra até uma música afro-brasileira com uma pluralidade muito grande. E, assim, você fez uma turnê pela Europa, né, como cantor, né? E como foi que surgiu esse convite para você ir para a Europa, né? Que é assim, um garoto que sai lá do interior do Maranhão, chega aqui, se identifica com a música do canto coral, que a gente sabe que é uma cultura que não é muito popular, né? Não está muito disponível, por isso a gente promove esses encontros de corais para que o canto coral se torne mais popularizado, ou que chegue mais perto da população em geral, né? Então, pelo seu histórico, você sai do interior do Maranhão, chega aqui, vai participar de um coral de 1000 vozes com crianças de escolas estaduais, municipais, né? E, de repente, está lá na Europa, cantando.
E aí, como foi sua experiência lá pela Europa? Como foi que se deu esse convite? Como foi que isso aconteceu? Antes de falar dessa questão da Europa, eu quero pontuar a questão, quando falou das 1000 vozes, eu lembrei de uma coisa, da questão da minha carreira solo, né? Eu sempre tive vontade de solar no coral das 1000 vozes, mas minha voz era grave, né? Então o regente sempre escolhia vozes agudas e tal, para fazer o solo. Aí eu ficava, eu queria cantar, mas não podia cantar, né? Porque minha voz era sempre grave. Então, acho que foi a partir daí que eu disse, não, vou estudar para ser um bom cantor. E também uma coisa que me despertou bastante o interesse sobre o canto solo foi a vinda do madrigal do Lindbergh Pires, quando ele trouxe um madrigal, um octeto na realidade, de 8 vozes, um octeto, claro, 8 vozes, né? Então ele trouxe lá de Recife para Teresina. Então ele fez uma apresentação ali no Clube dos Diários e eu vi ali só vozes tops, vozes muito bem preparadas, muito bem resolvidas tecnicamente. Então aquilo me despertou, eu disse assim, rapaz, eu quero cantar assim. E uma pessoa disse assim, uma pessoa do meu lado, né, uma pessoa X, disse assim, só quando tu nascer de novo. Aí já frustrou tuas Aí eu ideias. disse assim, pois tu vai ver. Tu vai ver que eu vou virar cantor, de verdade. Então isso foi legal, assim, isso me colocou pra frente. Eu sou de Escorpião, então quando eu sou contrariado, eu quero sempre fazer o contrário. Uma coisa interessante, você tocou dois pontos que para qualquer pessoa poderia ser desestimulante, né? Seria uma frustração e não querer mais seguir essa carreira, né? Isso. Quando você falou que quando você era criança você já era grave e você nunca era escolhido para ser o solista do coro das 1000 vozes, Não. né? Então isso também não te frustrou Não. a ponto de desistir. Não. E depois um comentário desse, só se você nascer novamente. Então, eu acho que você nasceu novamente, porque você virou solista, você é um bom professor de técnica vocal, para quem não sabe, né? E lá na Europa você fez solo, você foi como parte do coro, como foi que aconteceu isso? Na Europa, como eu participei do madrigal da UFP, né, e de certa forma eu tenho uma relação muito boa com o professor Vladimir Silva, ele fez um trabalho aqui de preparação vocal com alguns cantores, né, inclusive comigo. Ele dava aulas de graça, levava a gente para casa, trabalhava nossas vozes. Então ele plantou uma semente aqui. E quando ele foi embora para Campina Grande, a gente sempre manteve esse vínculo. Eu sempre fui para lá, para fazer cursos e tudo. E ele sempre me convidou para morar lá, né, para estudar, fazer canto lá, participar do coro de câmara, que é um excelente coro que ele rege. E como a gente sempre manteve esse vínculo, ele tinha um projeto de levar o coro dele para a França, né? Então, a partir disso, ele me convidou também. Pedro, isso em 2015, né? Vamos para fazer uma turnê na França, eu gostaria que você participasse também, como fazendo parte do coro. Então, eu fui. Não fui como solista, fui como coralista. Cantor do coro, Isso, né? isso para mim foi uma honra muito grande, porque além de cantar num coro de excelência, que é o coro de câmara, eu ainda tive a oportunidade, né, de ir patrocinado, eu não gastei um tostão do meu bolso, a não ser aquele que o custo que eu gastei mesmo, assim, pessoal, que a gente precisa levar, né? Uhum. Mas passagens, alimentação e hospedagem eu não tive custo nenhum. Então, Música para Todos me ajudou nisso também. Agradeço profundamente também o patrocínio. E lá E lá a gente apresentou Glória de Vivaldi, a gente apresentou muita peça brasileira, de Reginaldo Carvalho, de Nabor Nunes, muita coisa legal, né? E os franceses adoraram, eles adoram a música brasileira. E a gente fez uma turnê em Jean, Orleans, Olivet, e foi muito bem recebido. Tá, e quando você estava no palco cantando para os europeus, como foi aquele frio no coração, aquele frio na barriga, como foi essa sensação de estar lá no palco? Foi uma sensação muito boa. De certa forma, a gente sempre tem aquele nervosismo, né? Mas a gente não pode ter aquele nervosismo de forma que
prejudique a gente a fazer o que a gente pretende. Então, eu sempre, aquele friozinho na barriga é bom, ele demonstra um respeito pelo palco, né? Mas eu acho que a minha vontade de fazer, de cantar, de estar ali, a minha alegria de estar ali foi bem maior, então foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Então, foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Passar sobre o Senna foi muito bom. E quando você vai para lá como regente? Que agora você é regente, você tá se formando, né? Isso. Olha, Samuel, eu acho que eu preciso treinar bastante ainda, preciso me aperfeiçoar bastante. Ainda tem uma longa jornada na frente para eu poder levar o coro para a França, né? Assim, como você tem... Lá na França você chegou a ver outros corais cantando ou só... A gente fez um intercâmbio com o coro que já existia lá. E os solistas, lá já tinha um corpo de solistas, né? A gente foi como convidado. Então, quando a gente juntou os coros, os solistas já estavam pré-determinados. Tá, então você viveu essa experiência de estar num coro europeu, cantando com eles, e a experiência dos corais brasileiros, né? Que a gente sabe que é muito grande essa diferença, como os corais fora do Brasil funcionam, no primeiro mundo, e como os corais brasileiros funcionam, né? Eu percebo como regente que os corais brasileiros, na sua maioria, não são todos, né? Vamos deixar isso bem claro, que eles são muito artesanais, né? Então, aqui no Brasil, o maestro assume várias funções dentro do coro. E lá na França, nesse coro que você fez intercâmbio, como era que funcionava? Tinha um maestro, tinha um pianista, tinha o correpetidor, tinha um professor de técnica vocal, tinha as funções definidas dentro do coro? Sim, eles têm uma estrutura bem diferente da nossa, né? Da maioria dos coros brasileiros. Tinha a regente, que era ao mesmo tempo preparadora vocal, mas eles tinham um correpetidor, tinham um piano e tinham solistas, né? Eles fazem trabalho de preparação vocal, coisas semelhantes que o Lindbergh fazia também, né? Só não tinha um O correpetidor, né? mas que essa questão da preparação vocal, ela era também feita no Vox Populi, né? No início e atualmente hoje também. Isso se manteve através inicialmente era a Maristela Gruber, né, que fazia isso, uma excelente cantora, sopranista que mora na Europa mora na Europa e fazia preparação vocal, juntamente com o Lindbergh Pires. O Lindbergh Pires também fazia preparação vocal. Tá. Você está se formando em música pela Universidade Federal do Piauí, né? Isso já preparou o TCC e o seu TCC é sobre o canto coral no Piauí ou no Brasil? Como é? O meu TCC ele retrata basicamente a forma como o Lindbergh trabalhou para obter o resultado, para obter um coro de sucesso. Tá, então o seu TCC é exclusivamente em cima do Madrigal Vox Populi. Isso. Que legal. Então, nas suas pesquisas, o que foi que você achou do Madrigal Vox Populi, a formação dele? Como foi que ele se iniciou, a trajetória até ele chegar aqui nesse encontro de corais? O Vox Populi ele surgiu de uma ideia, né? De uma ideia do Lindbergh Pires. Lindbergh Pires era teresinense, nasceu em Teresina, piauiense da Gema. Então ele a partir de uma visão geral da cena coral em Teresina, ele percebeu que aqui existia uma lacuna relacionada ao canto erudito, um trabalho assim mais sério, né, nessa área. Então, a partir disso ele idealizou um coro que primasse por um repertório erudito e ele, em conversa com Cláudio Barbosa, né, eles traçaram um plano ali e o Cláudio Barbosa apresentou ao Lindbergh Pires um terceiro agente, né, responsável por orquestrar esse trabalho, que foi a Maristela Gruber. Então esses três, vamos dizer assim, eles trabalharam juntos de forma a criar o Vox Populi, que inicialmente surgiu como um octeto. A proposta inicial era um octeto e com a demanda, com a crescente inclusão de cantores, né, se tornou um coro madrigal, com 18 vozes bem consolidadas. E esse coro foi crescendo cada vez mais em qualidade, porque o Madrigal Vox Populi,
o seu líder, Lindbergh Pires, ele era muito preocupado com a qualidade sonora do coro, né? Então ele trazia professores de fora, Zwilio Faustin, né? Veio fazer um curso de preparação, Preparação né? vocal. Vocal com coro. Então, além dele, outros professores também vieram, né, fazer esse curso para preparar solistas, né? E quando a gente sabe, quando um coro tem solistas, as possibilidades se ampliam muito, a questão com relação ao repertório, porque você vai poder fazer coisas mais ambiciosas, né? Se não me falha a memória, o Vox Populi ele foi fundado em 88, né? Em 88, em 3 de abril. 3 de abril de 88. Portanto, ele tem... Vai fazer 31 anos. 31 anos de Já Vox tem Populi. mais de 30 anos. É interessante que isso, para o Vox Populi, ele é um coral independente, né? Ele não depende de nenhuma instituição, ele sobrevive por conta própria. E é bem interessante, um coral no Brasil, com 31 anos de idade, sobrevivendo por conta própria, somente pelo amor à música dos seus cantores, né? E do maestro, né? Que, na realidade, o Vox Populi nunca teve um maestro remunerado, né? Todos eles vão, aceitam o desafio e vão mesmo pelo amor e pela questão do fazer, né? Ainda mais entrando nessa linha do erudito, né? Que é uma coisa que a maioria dos corais eles tendem para o popular, até uma forma de querer agradar a plateia, né? Porque a gente sabe que na cultura brasileira, especialmente aqui no Nordeste, Piauí, exclusivamente, as pessoas elas não têm muito contato com a música erudita, com a música clássica. Então, sempre quando um coral vai fazer um concerto, causa uma certa estranheza. Né? Alguns adoram, alguns ficam assim extasiados porque nunca tinham visto né, concerto dessa qualidade, concerto desse estilo, e outros têm rejeição, né? Que isso é normal, ser rejeitado, ser adorado, ser amado, ser odiado, né? E o Vox Populi, com 31 anos de caminhada, conseguir sobreviver, ensaiando em lugares, digamos, de favor, né? As pessoas cedem o espaço para o Vox Populi ensaiar, e assim ele está caminhando há 31 anos, certo? E eu lembro também que é uma expectativa, o Vox Populi sempre tinha um concerto anual. Então ficava aquela expectativa para o concerto do Vox Populi, né? Então fazia-se a propaganda que não era tão grandiosa, mas era feita na igreja, na matriz, e a matriz lotava, né? Inclusive vinha... Catedral Nossa Senhora das Dores. Era a catedral, e isso. também o 4 de setembro. 4 de setembro, Os dois principais E interessante que o Vox Populi foi o primeiro coral a fazer concerto cobrando ingresso, né? E as pessoas pagavam para assistir o Madrigal Vox Populi, né? Então eu acho isso muito interessante, um coral conseguir fazer, nessa época fazer isso. Então eu lembro que teve o Glória de Vivaldi também, né? Eu lembro que nessa época tinha uma pessoa da Europa e que ela falou assim, e aqui existe o coral que consegue cantar. Sempre tem esse espanto. Né? Esse espanto, aí Piauí tem um coro desse, né? Que consegue cantar Glória. E essa pessoa ela foi para o concerto. Eu sempre acompanhei os concertos do Vox Populi, né? Eu achei bem interessante. Mas aí, então, como você está bem embasado dentro do Vox Populi, já que é seu trabalho de conclusão de curso, assim, quantos maestros o Vox Populi teve e seus períodos? De 88 para cá, né? O coro já teve, o Madrigal Vox Populi já teve 5 regentes. Lindbergh Pires, né? Já regeu o Vox, ele foi o fundador. Depois de Lindbergh Pires assumiu o coro de 88 a 93. Em 93 ele saiu para formar o coro da Unicap em Recife. Ele foi, como ele era um missionário da igreja, né? Ele é jesuíta, né? Ele sempre está a serviço da igreja. Então ele foi convidado a regressar a Recife, então ele foi para lá. E formou o coral da Unicap, que ainda hoje existe, se chama Coral do Lindbergh Pires em sua homenagem. Depois disso, o Madrigal Vox Populi ficou sob regência de Aurélio Melo, que impôs uma certa mudança, né, com relação ao repertório. Ele trilhou mais para a questão da música regional, da música popular,
inclusive favorecendo as suas composições, que ele é um excelente compositor popular, né? Então ele quis, ele colocou essa nova, ele contribuiu vamos dizer assim, né, para o Vox Populi com relação a esse novo repertório. Porque a gente sabe que o repertório do Vox Populi não era fechado no erudito sempre, né? Tinha, Era o que predominava, mas não era fechado. Né? Vamos dizer assim, era o cavalo de batalha, né, do coro. Mas o coral, ele cantava música folclore do folclore amazônico, música do folclore nordestino, mas isso não era, por isso que não era fechado só no erudito. Depois disso, depois do Aurélio Melo, o madrigal ficou com Luciano Claus um tempo, né, uma transiçãozinha, até eles encontrarem um novo regente, que foi Vladimir Silva. Vladimir Silva, que é natural da Paraíba, e o Vladimir Silva ele contribuiu com o Vox na questão, ele colocou um novo repertório também, fez espíritos, né, algo que o Vox Populi de certa forma era uma novidade, né, Negro Spiritual, colocou muita renascença, que é a especialidade dele, gosta muito de renascença, e impôs seu caráter, né? Então o madrigal Vox Populi, depois disso, ele ficou, depois que o Vladimir saiu, ficou sob regência de Luciano Claus novamente até 2010. Quando chegou em 2010, houve um recesso, e depois de 2010 o Vox Populi voltou em 2000 passou 10. Passaram-se 10 anos de recesso? 10 anos de recesso, não foi? 2010, 2000? Não. O recesso foi em 2000 eu não consigo lembrar. Eu acho que o recesso foi em 2010. Passou um tempozinho e depois voltou. Com o próprio Luciano Claus. Aí Luciano Claus, em 2017, por motivos dele mesmo, né? Ele teve que sair do Vox e me convidaram. Então foi nessa que eu já cantava no Vox Populi há 8 anos e me convidaram você também para reger. A gente ficou numa espécie de regência temporal ali, né? Uma regência interina. Período de regência, né? Como a gente fala. Quando não tem o rei e ficam os regentes. Então a gente ficou ali naquela transição, até que ficou consolidada a regência sob minha tutela mesmo. Você se tornou oficialmente o regente do madrigal Vox Populi. É interessante que o Vox Populi tem uma característica bem legal, que na falta de um maestro oficial, sai um cantor do grupo e assume aquela função, e de repente ele se torna o maestro, que foi o que aconteceu com o Luciano Claus. Ele cantava no naipe de tenor. E eu nem falei da parte do Luciano Claus, né? O Luciano Claus ele contribuiu muito para o Vox Populi se manter, né? Ele ficou muito tempo dirigindo o grupo, então ele que realmente segurou ali a barra, né? Juntamente com a direção, que o Vox Populi sempre trabalha de maneira compartilhada, né? Nunca fica só em cima de uma pessoa. É um grupo que se mobiliza, tem uma direção, né? Essa direção foi estabelecida desde a gênese do grupo, né? Uma direção vamos dizer assim, uma divisão de tarefas, né? Então isso, de certa forma, deixa o trabalho do regente mais ameno, menos pesado. Então tem um preparador vocal, tem um pessoal responsável pela tesouraria, né? Tem um pessoal responsável pelo arquivo, repassar partituras, tem um diretor. Então tudo isso contribuiu para vamos dizer assim, para a vida do grupo, né? Para ele se manter como está. Aí o Luciano Claus, ele fez a missa de São Benedito, né? Que foi uma importante contribuição para a história, para a cultura local do Piauí, no caso, porque é uma composição de um compositor daqui, de Aurélio Melo, né? A gente gravou isso em DVD,
com solos, o Madrigal Vox Populi participando, a orquestra sinfônica. Então, isso aí é muito importante para consolidar, para registrar, para unir, né? Unir vários segmentos. Uhum. Então, e o que você trouxe do Madrigal Vox Populi para apresentar? Tá? Nós temos, assim, como você sabe que após o bate-papo o coral se apresenta, né? Então, pelo que eu pude ver, né, eu já dei uma olhada, vocês pegaram várias músicas de apresentações de épocas diferentes do Vox Populi. Então, as pessoas vão ver vários regentes regendo o Vox Populi, alguns, né, 3 ou 4 regentes, se eu não me engano, em períodos diferentes. O regente do início do Vox, né? Isso. É, Lindbergh regendo. Quem mais aparece lá no vídeo regendo? Aurélio Melo aparece. Não, o Aurélio não aparece. Não apare- Não vai aparecer, não. Vai aparecer o Luciano, Lindbergh Pires e eu. Você, né? São os arquivos que a gente possui, né? Eu acho que vai entrar missa. A missa São Benedito? Sim. Ah, sim. Então vai, o Aurélio vai reger. Ele vai, porque eu andei olhando lá os vídeos que sim. vocês vão apresentar, né? Então, pessoal, muito obrigado, Pedro. Então, nós vamos agora passar para a parte dos concertos, né? Vamos assistir agora o concerto com o Madrigal Vox Populi, regido por Pedro Furtado, e os regentes que participaram da vida do Vox Populi durante 31 anos de vida desse coral. Com vocês, Madrigal Vox Populi, no seu concerto.
Notícia de lá.
Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar, de tu suspirar. La vida en tus ojos negros me quieren mirar, me quieren mirar. Y si es el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, es como un cantar, es como un cantar, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que galana se vestirá de fiesta con su mejor color, olvidando las campanas, mira que ya es día, y logras las montañas, se cantará el amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Luciérnaga curiosa que verá, eres mi el día que me quieras, la rosa que galana se vestirá de fiesta con su mejor color, olvidando las campanas, mira que ya es día, y logras las montañas, se cantará el amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Luciérnaga curiosa que verá, ¿quién es mi consuelo? El día que me quieras. Então, assim chegamos mais no final do ENCOR, Encontro de Corais em Teresina, esse ano no formato online, né, devido ao isolamento social. E espero que vocês tenham gostado dos concertos durante esses 4 dias. Tá? Muito obrigado, até o próximo ano, com certeza a gente se encontra, espero, dessa vez de maneira física. Essa experiência de formato online foi muito bom, porque aí
a gente tem a oportunidade de se mostrar para o mundo inteiro, né? Então, vai popularizar ainda mais a prática do canto coral no Brasil, tá certo? Agradecemos ao maestro Pedro Furtado, regente do Madrigal Vox Populi. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado aos outros maestros que participaram desse encontro. Até o próximo ano. Obrigado, Samuel. Então, eu só venho a agradecer ao SESC, né, pela iniciativa. Através dessas iniciativas, né, que a gente percebe que o coral em Teresina está se reerguendo, a atividade coral está se reerguendo. Então, isso é muito importante, né, para tornar isso bem mais forte em Teresina, resgatar essa cultura coral que a gente percebe que está morrendo. Então, o SESC, através dessas iniciativas, ele está reerguendo essa atividade. Então, o SESC está de parabéns. Então, boa noite. Essa é a nossa função. Boa noite e até o próximo ano.